Imagine uma região do espaço onde a temperatura cai abaixo do zero absoluto, menos 273 inteiros e 15 décimos graus Celsius. Isso não é ficção, mas uma realidade, e uma dessas maravilhas é a nebulosa Boomerang, localizada a cerca de 14.000 anos-luz da Terra. Nessa nebulosa, moléculas de gás desaceleram tanto que seu movimento practically para, criando condições que contradizem todas as leis conhecidas da física. E o que é ainda mais chocante, essa nebulosa emite uma quantidade incrível de energia e, ao mesmo tempo, sua temperatura permanece abaixo do zero absoluto. Como isso é possível? Tudo isso porque o Boomerang não é apenas uma nuvem de gás, mas o resultado de uma explosão de estrela que lançou suas camadas externas, formando uma gigantesca esfera de gás. Dentro dessa esfera, formam-se cristais de gelo que resfriam o gás circundante até os valores extremos. Apenas alguns graus acima do zero absoluto, e mesmo assim, essa nebulosa contém mais de 35% de vapor d'água, tornando-a única em seu gênero. Mas isso não é tudo. A nebulosa Boomerang também contém moléculas complexas, como monóxido de carbono e até formaldeído, que se comportam de maneira completamente diferente nessas temperaturas extremas. Como essas moléculas podem se formar a essas temperaturas tão baixas? A resposta está na física, onde vemos que, a baixas temperaturas, moléculas interagem muito mais lentamente, permitindo que se unam e formem estruturas mais complexas. E o que acontece depois? Essas moléculas podem se tornar a base para a formação de novas estrelas e planetas no futuro. Imagine que em um lugar tão frio podem surgir novos sistemas capazes de sustentar a vida. E isso significa que, mesmo nos cantos mais frios do universo, pode haver vida. Incrível! Mas a nebulosa Boomerang é apenas uma de muitas nebulosas semelhantes, onde a temperatura atinge valores inacreditáveis. Em outras regiões do espaço, como a nebulosa de Hubble, a temperatura pode ultrapassar 300 graus Celsius, criando contrastes incríveis. O que você acha que ainda está escondido nas vastas extensões do espaço? Existem condições ainda mais extremas, das quais ainda não temos conhecimento? O planeta HD 189.733b não é apenas uma exoplaneta, é um verdadeiro inferno onde chuvas caem de estilhaços de vidro. Imagine, a temperatura na superfície atinge quase 1.000 graus Celsius. Isso é suficiente para derreter chumbo, mas no HD 189.733b, isso é apenas uma temperatura normal. Como é possível? Acontece que o planeta está muito próximo de sua estrela e sua órbita leva apenas 2 dias. Mas isso não é tudo. A velocidade dos ventos nessa planeta pode atingir 8.700 km por hora. Para que você entenda, isso é mais rápido do que a velocidade do som. E o mais impressionante? Esses furacões podem rasgar nuvens de silicatos, que então caem na superfície em forma de estilhaços agudos. Imagine, chuvas de gotas de vidro que queimam tudo em seu caminho. Se você estivesse lá, você não apenas ficaria molhado, você receberia verdadeiras queimaduras. Pesquisas científicas mostram que a atmosfera do HD 189.333b contém grandes quantidades de vapor d'água, dióxido de carbono e silicatos, criando condições ideais para esses fenômenos extremos. Mas isso ainda não é tudo. A composição atmosférica do planeta também causa brilhantes tons azuis que são visíveis mesmo de longe. Cientistas acreditam que esse efeito ocorre devido à reflexão da luz das nuvens de silicatos. É interessante que o HD 189.733b tenha sido descoberto apenas em 2006, e desde então se tornou objeto de numerosos estudos. E agora imagine que em planetas assim podem existir condições que nem podemos nos imaginar. O que você acha que ainda podemos descobrir sobre esses mundos distantes? Cientistas continuam a estudar esse planeta, na esperança de revelar seus segredos, que podem mudar nosso entendimento sobre a vida no espaço. Mas o que é ainda mais intrigante é que novas tecnologias nos permitem olhar para a atmosfera dessas exoplanetas, e talvez em poucos anos possamos descobrir como é o clima desses mundos distantes. Na nossa galáxia Via Láctea, estima-se que existam entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Imagine que cada uma delas pode ter seus próprios planetas e potencialmente sustentar vida.
Mas isso é apenas o começo. No universo, existem cerca de 2 trilhões de galáxias, cada uma das quais pode conter bilhões de estrelas. Se você acha que isso são apenas números, pense nisso. Em uma única galáxia, podem haver 2 vezes mais estrelas do que pessoas na Terra, o que corresponde a mais de 7 bilhões. Mas como isso é possível? O fato é que as estrelas se formam a partir de nuvens de gás e poeira que se comprimem sob a ação da força da gravidade. E esse processo ocorre continuamente. Todo dia, no espaço, nascem novas estrelas, e muitas delas podem ser muito maiores e mais brilhantes do que nosso Sol. Por exemplo, a estrela VI Canis Majoris tem um diâmetro que supera em mais de 900 vezes o diâmetro do Sol. Isso significa que, se ela substituísse nosso Sol, seu brilho seria milhões de vezes maior e ela aqueceria um sistema inteiro de planetas. E se pudéssemos viajar entre galáxias? Pelas estimativas atuais, a distância entre galáxias pode chegar a milhões de anos-luz. Isso torna as viagens intergalácticas praticamente impossíveis com as tecnologias de hoje. Mas você sabia que a luz das galáxias mais distantes pode viajar bilhões de anos antes de chegar até nós? Isso significa que vemos essas galáxias tal como eram na juventude do universo. Recentemente, astrônomos descobriram galáxias que se formaram apenas 700 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que o universo ainda era muito jovem e agitado. Mas isso não é tudo. Ao estudar essas galáxias distantes, os cientistas encontram evidências de processos que nem sequer imaginávamos. Por exemplo, em algumas delas, as estrelas se formavam ativamente, mas não da mesma forma que na nossa. Elas se formavam em grandes quantidades, o que levanta questões sobre os mecanismos de formação das galáxias. E o que mais esses cantos distantes do cosmos ainda escondem? Existem galáxias com condições que podem mudar completamente nossa compreensão da vida? E isso é apenas o começo, pois o mundo das estrelas é muito mais complexo do que podemos imaginar. De acordo com a teoria da inflação, imagine que nosso universo é apenas um dos muitos bolhas em vastos espaços da multiverso. Essas bolhas podem surgir como resultado de oscilações em campos quânticos, o que significa que cada bolha pode conter suas próprias leis físicas e propriedades únicas. Você sabia que, segundo estimativas de cientistas, existem entre 100 a 100 milhões dessas bolhas? Algumas delas podem até ser completamente incomparáveis com nossa realidade. Agora, imagine que em uma dessas universos, o tempo flui de maneira diferente. Talvez segundos sejam iguais a horas. Isso abre um novo mundo de possibilidades. E agora começa o realmente louco. A ciência sugere que algumas dessas bolhas podem estar tão próximas de nós que suas fronteiras podem se cruzar com nosso universo. Simulações de computador mostram que as condições sob as quais as bolhas se formam podem ser bastante diversas, desde espaços absolutamente vazios até mundos densamente povoados e cheios de vida. O que é ainda mais chocante é que em algumas dessas bolhas podem existir formas de vida que nem podemos imaginar. Por exemplo, pode haver seres em uma dessas universos capazes de interagir com o espaço e o tempo de maneiras completamente diferentes. Em alguns modelos, descreve-se como uma bolha pode colapsar, criando condições para a formação de novos universos. Isso significa que esse processo pode se repetir infinitamente, e cada novo universo pode ser completamente diferente. Incrível! Mas segundo alguns cálculos teóricos, se pudéssemos de alguma forma escapar de nossa bolha, poderíamos descobrir mundos com leis físicas completamente diferentes. Por exemplo, a matéria pode se comportar de tal maneira que a gravidade não funcione como conhecemos. Mas espere, tem mais. Pesquisas mostram que, mesmo que nunca vejamos essas bolhas, elas podem influenciar nosso universo, criando ondas gravitacionais que detectamos com os modernos detectores. Por exemplo, cientistas detectaram ondas gravitacionais de fusões de buracos negros que poderiam ter se formado em outras bolhas, e isso abre novos horizontes para a compreensão da estrutura de nossa realidade. Não é de se espantar que muitos físicos estejam trabalhando para encontrar provas da existência dessa multiverso, desenvolvendo novos modelos e realizando experimentos na fronteira do possível. E agora imagine que um dia poderemos não apenas ver, mas também visitar essas outras bolhas.
No polo norte de Saturno, existe uma tempestade hexagonal que impressiona por seu tamanho e forma. Seu diâmetro é de 25 mil quilômetros, equivalente ao tamanho de 2 planetas Terra. Este fenômeno meteorológico existe há décadas e atrai a atenção de cientistas de todo o mundo. Imagine um hexágono perfeito, de forma geométrica, que gira constantemente, criando ventos poderosos com velocidades de até 300 km por hora. Mas isso não é tudo. Cada um dos ângulos desse hexágono tem uma extensão de aproximadamente 32 mil quilômetros, tornando-o uma das maiores estruturas atmosféricas de nosso sistema solar. Os cientistas acreditam que essa forma pode ser resultado da interação dos fluxos atmosféricos e da rotação do planeta. Quando a sonda Cassini se aproximou da tempestade, ela registrou detalhes impressionantes. No centro do hexágono, formaram-se nuvens poderosas que mudam constantemente de cor, de branco para amarelo acastanhado, criando efeitos visuais espetaculares. Mas como essa tempestade pôde existir por tanto tempo? A resposta está nas condições climáticas únicas de Saturno e sua atmosfera densa, rica em amônia e metano. Essa tempestade não só é estável, mas também demonstra uma dinâmica impressionante, criando novos redemoinhos e nuvens que se renovam constantemente. Além disso, os cientistas descobriram que, sob a ação da luz solar e da radiação na superfície do hexágono, ocorrem reações químicas complexas que afetam a composição da atmosfera. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A temperatura nas camadas superiores do hexágono pode chegar a menos 200 graus Celsius, enquanto nas camadas inferiores pode ser significativamente maior, criando gradientes de pressão e temperatura incríveis. E o que é ainda mais surpreendente? Esses fenômenos meteorológicos em Saturno podem servir como chave para entender os processos atmosféricos em outros planetas, incluindo a Terra. Todos os dias, cerca de 100 toneladas de material cósmico caem na Terra. E isso não é apenas poeira, são verdadeiros pedaços do universo que viajam bilhões de quilômetros. Imagine que você está na rua e um meteoroide passa diretamente acima da sua cabeça, queimando na atmosfera e deixando um rastro brilhante. Todo ano, essa poeira cósmica traz mais de 30 mil toneladas de material para o nosso planeta. Mas afinal, o que são esses materiais? Em sua maioria, são partículas microscópicas resultantes da destruição de cometas e asteroides, que outrora faziam parte de objetos maiores no espaço. O mais fascinante é que essas partículas podem conter compostos de carbono, essenciais para a formação da vida, e até mesmo aminoácidos, blocos de construção das proteínas. Os micrometeoritos, geralmente do tamanho de uma partícula de areia, têm um impacto colossal no nosso planeta. Eles podem não apenas enriquecer o solo com elementos, mas também influenciar o clima, pois parte dessas partículas fica na atmosfera, refletindo a luz solar. Mas isso ainda não é o mais estranho. Cerca de 7% dos meteoritos que caem na Terra têm origem extraterrestre, e alguns deles já passaram pelo nosso sistema solar antes de chegar ao nosso planeta. Por exemplo, o meteoroide Allen-Quist, descoberto na Rússia, tem bilhões de anos e contém minerais que nunca foram encontrados na Terra. Esses pequenos pedaços podem contar como se formou nosso sistema solar. E agora, imagine isso. Nos oceanos e na terra firme, há milhões dessas partículas que podem conter informações sobre eventos cósmicos que ocorreram muito antes da existência do homem. O que é ainda mais surpreendente? Algumas dessas partículas podem trazer consigo até mesmo vestígios microbióticos, que poderiam estar relacionados com a formação da vida em outros planetas. Se você pensava que o espaço é distante e inacessível, na verdade ele está constantemente interagindo conosco. Cada pedaço de meteoroide que toca nosso planeta é uma prova de como estamos conectados ao vasto universo. E essas conexões continuam a surpreender os cientistas, abrindo novos horizontes no estudo da vida extraterrestre e da origem do nosso planeta. O Nebulosa de Canguru no constelamento de Touro não é apenas uma nuvem de gás e poeira, mas o resíduo de uma explosão de uma supernova que abalou o céu há mais de 1000 anos. Imagine. Em 1554, astrônomos chineses foram testemunhas desse evento grandioso, vendo uma estrela brilhante que brilhou por quase 2 anos antes de desaparecer. A explosão foi tão poderosa que seu brilho era visível mesmo durante o dia.
A nebulosa formada após essa explosão tem um diâmetro de cerca de 6.000 anos-luz e continua a se expandir a uma velocidade de mais de 30 km por segundo. Mas isso não é tudo. Essa nebulosa não só é bonita, mas também cheia de mistérios. Sua forma lembra uma concha de caranguejo, de onde vem seu nome. A nebulosa de Canguru é considerada uma das mais estudadas na astronomia, e aqui está o porquê. Os cientistas podem observar como as estrelas se formam e evoluem, estudando suas áreas brilhantes que brilham devido a partículas de alta energia lançadas durante a explosão. Se você já se perguntou como uma estrela aparece na fase de sua morte, a nebulosa de Canguru é um exemplo perfeito. Dentro dela, há uma estrela de nêutrons, chamada pulsar, que gira a uma velocidade incrível, até 40 vezes por segundo. Os pulsares emitem ondas de rádio e podem ser comparados a faróis espaciais, ajudando os astrônomos a entender como funcionam esses processos colossais. E o mais impressionante, o estudo dessa nebulosa deu aos cientistas a oportunidade de olhar para o passado, pois a luz da explosão levou quase 1000 anos para alcançar a Terra. Ferramentas científicas, como os telescópios Hubble e Chandra, continuam a coletar dados sobre a nebulosa de Canguru, revelando novos detalhes sobre sua estrutura e composição. Por exemplo, a análise mostra que na nebulosa há elementos pesados, formados durante reações termonucleares durante a explosão. Esses elementos, como carbono e oxigênio, desempenham um papel vital na formação de novas estrelas e planetas. Além disso, a nebulosa emite raios X, tornando-a uma das fontes mais brilhantes desse tipo de radiação no nosso céu. Com cada novo descobrimento, surge a pergunta: quantos mistérios ainda guarda a nebulosa de Canguru? Em Marte, encontra-se a montanha mais alta do Sistema Solar, o vulcão Olympus, que atinge uma altura de 21 km e 900 metros. Isso é 2,5 vezes maior que o Everest, a montanha mais alta da Terra. Mas como isso foi possível? A principal razão é que em Marte quase não há atividade tectônica, o que permite que os vulcões cresçam por tempo indeterminado. O vulcão Olympus tem um diâmetro de aproximadamente 600 quilômetros, o que é equivalente ao tamanho de um estado, e sua base poderia cobrir uma área semelhante ao Texas. O vulcão se formou devido a uma série de erupções que ocorreram ao longo de milhões de anos, resultando na acumulação de uma grande quantidade de lava e cinzas. E agora o mais interessante: em suas encostas inclinadas, há vastas áreas cobertas por geleiras, e a temperatura em sua cúpula pode chegar a menos 100 graus Celsius. Imagine-se estar na borda de um cratera com um diâmetro de aproximadamente 25 quilômetros. Mas isso não é tudo. No Olympus existem vestígios de antigos fluxos de lava que dão a impressão de que o vulcão já foi um verdadeiro gigante, lançando magma a várias dezenas de quilômetros de altura. E o que é ainda mais impressionante? Cientistas acreditam que esse vulcão poderia ter sido ativo há apenas alguns milhões de anos, e suas erupções poderiam ter influenciado o clima de Marte. Missões científicas, como o Mars Express, forneceram dados de que nas encostas do Olympus existem enormes fissuras que podem indicar que sob a superfície há magma quente. Esse fato pode explicar a presença de vestígios de água na forma de gelo. Em alguns lugares, os depósitos de gelo atingem uma espessura de até 100 metros. O vulcão Olympus serve não apenas como objeto de estudo, mas também como chave para entender a história geológica do planeta. E o mais incrível de tudo? Pesquisas científicas mostram que vulcões semelhantes podem existir em outros planetas, como Vênus, onde as condições são favoráveis à formação de vulcões gigantes. O aparelho espacial Voyager 1 tornou-se o primeiro objeto criado pelo homem a deixar os limites do Sistema Solar, e sua missão ainda causa espanto. Imagine, ele foi lançado em 1977 e atualmente está a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra. Isso é quase 8 vezes mais longe do que a distância até Plutão. Mas isso não é tudo. Voyager 1 se move a uma velocidade de cerca de 40 km por segundo, e sua jornada pelo vazio do espaço continua até hoje. Sabia que a bordo desse spacecraft há uma placa de ouro com sons e imagens representando a vida na Terra? Ela foi criada com a esperança de que um dia, civilizações extraterrestres possam encontrá-la
e aprender sobre nossa existência. Na placa estão mais de 120 imagens, incluindo fotos da natureza do nosso planeta e até músicas, desde Beethoven até canções folclóricas africanas. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O Voyager 1 já transmitiu dados sobre fenômenos como ventos solares e campos magnéticos, permitindo que os cientistas compreendam melhor o impacto desses fatores em nosso sistema solar. Quando ele deixou o sistema solar, Voyager 1 se tornou o primeiro objeto a cruzar a fronteira da heliosfera, a região onde a influência solar começa a diminuir. E o que é ainda mais surpreendente? Ele continua a transmitir dados, mesmo após mais de 45 anos desde seu lançamento. No momento, o aparelho está se dirigindo para a estrela Gliese, que está a mais de 23 anos-luz de distância de nós. Isso significa que, mesmo que Voyager 1 se movesse à velocidade da luz, ele levaria mais de 20 anos para chegar a essa estrela. E agora, imagine o incrível caminho que ele já percorreu e o que ainda está por vir. Cada um de seus sinais é uma pequena janela para o desconhecido, e cada nova análise de dados pode revelar fatos completamente novos sobre o que acontece além de nosso sistema solar. No espaço, existem o que são chamados de Neptunos quentes. Planetas que têm tamanhos e composições semelhantes a Neptuno, mas estão a uma distância surpreendentemente próxima de suas estrelas. Imagine um planeta onde a temperatura da superfície pode atingir 1000 graus Celsius. Não é apenas calor, é um calor infernal, onde a atmosfera pode consistir de hidrogênio, hélio e até mesmo compostos exóticos, como siliceto e carbeto. Considerando que os Neptunos quentes estão a uma distância várias vezes menor do que Mercúrio do nosso Sol, suas condições de vida e a composição da atmosfera diferem drasticamente das que observamos na Terra. Você sabia que em tais planetas pode chover vidro derretido? Isso ocorre devido às temperaturas e pressões extremas que criam condições meteorológicas únicas. Em um desses planetas, conhecido como WASP-121b, a temperatura no Equador pode atingir 800 graus Celsius, e os ventos atmosféricos podem soprar a uma velocidade de até 600 km por hora. Esses planetas são tão quentes que sua atmosfera pode evaporar no espaço, criando nuvens de íons. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em tais planetas, cientistas descobriram vestígios de moléculas que podem ser resultado de processos químicos complexos. Por exemplo, nos Neptunos quentes podem se formar nuvens de sódio, resultando em efeitos luminosos surpreendentes. E aqui começa o verdadeiramente louco. Alguns Neptunos quentes podem até ter seus próprios sistemas de anéis, como Saturno, mas em um ambiente muito mais agressivo. Agora, imagine que a temperatura na superfície de um desses planetas pode ser tão alta que até os metais estão em estado gasoso. Isso coloca em dúvida tudo o que sabemos sobre planetas e suas atmosferas. Se você pensava que os Neptunos quentes eram apenas objetos exóticos distantes, saiba que seu estudo pode fornecer uma chave para entender a formação de sistemas planetários e a possível vida em outros cantos do universo. Existem planetas onde a vida poderia sobreviver, apesar do calor infernal? Pesquisas recentes mostram que alguns deles podem ter condições adequadas para a existência de vida em oceanos subsuperfície. No centro da nossa galáxia, dentro da nuvem de Sagitário B2, há um número impressionante de etanol, equivalente a 30 bilhões de litros. Imagine, uma nuvem espacial cheia de etanol, capaz de encher milhares de batiscafos. Esta nuvem, localizada a cerca de 26 mil anos-luz da Terra, se tornou um verdadeiro ímã para astrônomos. Além do etanol, ela contém complexos hidrocarbonetos e moléculas essenciais para a formação da vida. Mas como isso pode existir no espaço? O fato é que, nesta nuvem, ocorre um processo único. As moléculas de etanol se formam como resultado da interação de gases e poeira em condições de baixa temperatura. Isso significa que, em um lugar como o Sagitário B2, até elementos sem vida podem criar uma base para a vida. Mas isso não é tudo. Dentro da nuvem, também foram encontradas moléculas de formaldeído, que são importantes blocos de construção para a química orgânica. Você sabe o que isso significa? Isso pode indicar a presença de outras moléculas complexas necessárias para a criação da vida,
e até mesmo a existência de sistemas planetários onde a vida poderia se desenvolver. Cientistas acreditam que o Sagitário B2 pode conter mais de 400 milhões de bilhões de litros de etanol, tornando-o a maior fonte conhecida desse composto no espaço. Mas como essa descoberta pode mudar nosso entendimento sobre a origem da vida? As perguntas que surgem em relação a essa nuvem são infinitas. Por exemplo, como essa nuvem poderia ter se formado inicialmente? E se esse etanol, semelhante ao que usamos na Terra, realmente poderia ter sido a base para a vida em planetas nas proximidades? E agora, o mais louco, no Sagitário B2, podem haver não apenas moléculas de etanol, mas também vestígios de outros compostos orgânicos, que podem indicar processos químicos ainda mais complexos. E isso abre portas para possibilidades incríveis para astrônomos e biólogos que buscam entender como a vida pode se manifestar além do nosso planeta. Mas você sabia que há algo ainda mais intrigante? Pesquisas científicas indicam que há muito mais nuvens como o Sagitário B2 no cosmos, e cada uma delas pode conter bilhões de litros desses compostos químicos, esperando para serem descobertas pela humanidade. Os astrônomos e os astronautas constantemente se deparam com enigmas que causam espanto. Sabia que os astronautas, ao saírem para o espaço aberto, descrevem seu odor como algo estranho, lembrando uma mistura de metal quente, solda e até mesmo carne assada? Esse fenômeno incomum, conhecido como cheiro espacial, surgiu devido às partículas que ficam nos trajes espaciais após a saída para o espaço. Essas partículas, compostas por diversos elementos químicos e compostos, se formam devido à interação com o meio espacial. Imagine que, após um longo período no vácuo, os trajes espaciais ficam com vestígios dessas partículas, que ao voltarem para a atmosfera, começam a evaporar e criar esse aroma único. Pesquisas realizadas pela NASA confirmaram que o odor pode variar dependendo do local de saída para o espaço aberto. E agora, imagine que nesse cheiro espacial é possível encontrar vestígios de elementos como carbono, hidrogênio e até mesmo oxigênio. Mas isso ainda não é tudo. Alguns astronautas notam que esse odor pode evocar memórias de pratos caseiros, como carne assada, causando neles uma sensação de saudade, mesmo na órbita. Você já parou para pensar o que realmente causa essa sensação? Cientistas sugerem que pode ser a maneira como nosso cérebro reage a certos compostos químicos, associando-os a odores familiares. Há a opinião de que essas associações podem estar profundamente enraizadas em nossa consciência, permitindo que, mesmo no espaço, nos sintamos mais próximos de casa. Além disso, os odores no espaço não são apenas uma coincidência. Eles podem fornecer informações valiosas sobre a composição do espaço interestelar. Por exemplo, as frequências de radiação que podemos registrar podem revelar mistérios não apenas de nosso sistema solar, mas também de outras galáxias. E o que é ainda mais surpreendente? Alguns pesquisadores afirmam que o odor do espaço pode abrir novos horizontes no estudo de fenômenos espaciais e até mesmo na busca por vida extraterrestre. Nesse contexto, o odor se torna não apenas uma sensação, mas um verdadeiro indicador do estado do ambiente ao redor. E o que é interessante, os odores que percebemos na Terra podem ser percebidos de maneira completamente diferente em condições de microgravidade. Isso significa que, possivelmente, no futuro, poderemos criar aromas únicos que serão associados a viagens espaciais. E isso abre um novo mundo para pesquisas científicas e desenvolvimentos que apenas começam a se desenvolver. E você já parou para pensar como realmente cheira o espaço? Em uma estrela de nêutrons, um dia pode durar apenas algumas milissegundos. Imagine. Esses objetos incríveis giram a uma velocidade tal que conseguem fazer dezenas a centenas de rotações em um segundo. Para comparação, isso é equivalente à velocidade com que as bolas de boliche giravam, se pudessem girar pelo menos 30 vezes mais rápido. No centro de uma dessas estrelas, há um material extremamente denso composto de nêutrons, que se formam como resultado do colapso de uma estrela massiva. A densidade em uma estrela de nêutrons é tal que 1 centímetro cúbico desse material pesa cerca de 100 milhões de toneladas, mais do que pesa toda a montanha Everest. Mas o que é ainda mais impressionante? Devido a essa densidade e velocidade de rotação, as estrelas de nêutrons criam campos magnéticos extremamente poderosos, milhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra.
Esses campos podem atrair elétrons do espaço ao redor, criando grandes fluxos de energia que são emitidos na forma de ondas de rádio. Isso torna as estrelas de nêutrons as fontes mais poderosas de ondas de rádio no universo, e é por isso que algumas delas se tornam pulsares, estrelas que emitem explosões regulares de radiação que podemos detectar na Terra. Sabia que há algo ainda mais fascinante? Devido à sua velocidade de rotação incrível e densidade, o tempo na superfície de uma estrela de nêutrons flui de maneira completamente diferente. Se você passar apenas um segundo lá, na Terra passará uma eternidade. Imagine como isso afeta a percepção do tempo. E agora imagine que essas estrelas não estão sozinhas. Cientistas acreditam que podem haver até 1 bilhão de estrelas de nêutrons no universo, e isso abre novos horizontes para o estudo. Cada uma delas pode nos contar sobre os processos que ocorrem nas profundezas do universo, o que significa que estamos apenas começando a desvendar o mistério de sua natureza. Uma dessas estrelas, PSRJ 1748-2446 AD, gira a uma velocidade de mais de 70 rotações por segundo, tornando-se uma das estrelas de nêutrons mais rápidas conhecidas. Como é possível? A resposta está na física, que ainda é um mistério para muitos cientistas. No Titã, satélite de Saturno, existe algo impressionante. Lagos de metano que ocupam uma área maior do que todos os grandes lagos da Terra juntos. Imagine que não são apenas corpos d'água congelados, mas lagos reais onde metano e etano podem estar em estado líquido, tornando esse satélite único em nosso sistema solar. Mas isso não é tudo. A atmosfera do Titã é composta por 81% de nitrogênio, o que, em termos de densidade, é 1,5 vezes maior que a atmosfera terrestre. Mentalmente, transporte-se para um mundo onde as nuvens são formadas por chuva de metano e a temperatura na superfície pode chegar a menos 150 graus Celsius. Isso torna o Titã incrivelmente semelhante à antiga Terra, quando ela também tinha vastos corpos d'água e um clima mais quente e úmido. Sabia que há algo ainda mais surpreendente? No Titã foram descobertas moléculas orgânicas complexas que podem servir como blocos de construção para a vida. Isso levanta uma pergunta fascinante. E se a vida, semelhante à nossa, já existiu ou ainda existe ali, nos estranhos oceanos de metano? Pesquisas indicam que sob a crosta de gelo do Titã pode haver um oceano de água líquida, tornando-o uma candidata ideal para a busca por vida. A missão Cassini, que estudou o Titã por mais de 10 anos, coletou muitos dados que confirmam que esse satélite pode ter as condições necessárias para o surgimento da vida. E aqui começa o verdadeiramente surreal. Na atmosfera do Titã, foram encontrados compostos orgânicos complexos que podem interagir com a água, criando ambientes potencialmente habitáveis. Além disso, os lagos de metano do Titã podem ser análogos aos oceanos terrestres, onde poderiam se desenvolver formas de vida simples. Se você pensava que essas condições eram possíveis apenas em nosso planeta, prepare-se para informações ainda mais surpreendentes. Graças à sua densa atmosfera e à presença de hidrocarbonetos, o Titã pode ter um ecossistema radicalmente diferente do terrestre. Mas o que realmente intriga é que futuras pesquisas podem parecer místicas, pois alguns cientistas sugerem que exatamente no Titã pode estar a chave para desvendar como a vida poderia se desenvolver em condições muito diferentes das que conhecemos. E o mais incrível de tudo, o Titã é o único lugar conhecido em todo o nosso sistema solar onde há uma superfície estável e líquido, abrindo portas para descobertas incríveis. No centro da galáxia M87, encontra-se um buraco negro supermassivo, com uma massa superior a 67 bilhões de massas solares, o que é 10 vezes maior do que a massa do buraco negro no centro da nossa galáxia. Mas o que realmente impressiona é que a primeira imagem desse buraco negro foi obtida em 2019, graças ao projeto Event Horizon Telescope, que uniu dados de 8 radiotelescópios espalhados pelo planeta. Esse feito foi um verdadeiro avanço na astronomia e causou um grande impacto mundial. Para obter essa imagem, os cientistas utilizaram uma técnica chamada interferometria, permitindo-lhes criar um telescópio virtual do tamanho da Terra. Agora, imagine que essa imagem mostra não o buraco negro em si, mas um brilhante halo de gás e poeira girando ao seu redor, formando um disco de acréscimo.
Essa estrutura é tão quente que emite luz no espectro de raios-x, e a temperatura em seu centro pode atingir milhões de graus Celsius. Além disso, essa black hole está a uma distância de aproximadamente 600 milhões de anos-luz de nós, tornando-a um dos objetos mais distantes que já vimos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Buracos negros como o da M87 podem influenciar tão fortemente o espaço ao seu redor que nem mesmo a luz pode escapar de sua atração. E o mais incrível, a energia liberada no processo de acréscimo pode ser tão poderosa que forma poderosos jatos relativísticos que saem dos polos do buraco negro e se estendem por milhares de anos-luz no espaço. Esses jatos contêm partículas de alta energia que podem interagir com o gás interestelar e influenciar a formação de novas estrelas e galáxias. Portanto, o buraco negro na M87 não apenas captura tudo ao seu redor, mas também ativamente forma o espaço que o rodeia. Existem no espaço objetos incríveis conhecidos como blazars, e suas características simplesmente causam choque. Imagine um quasar que emite uma quantidade incrível de energia, e seus jatos, explosões de matéria, estão direcionados diretamente para a Terra. Mas isso não é apenas fantasia. Os blazars estão a uma distância de até 2 bilhões de anos-luz de nós e podem lançar matéria a uma velocidade que supera 100% da velocidade da luz. Sim, você não leu errado, isso é possível graças ao efeito do movimento relativístico. Esses gigantescos objetos espaciais podem emitir milhões de vezes mais energia do que todas as estrelas de nossa galáxia juntas. No centro de um blazar, há um buraco negro supermassivo com uma massa equivalente a bilhões de massas solares. Imagine como ele consome a matéria ao seu redor, criando jatos tão poderosos que podem atravessar galáxias inteiras. Mas isso ainda não é tudo. Esses jatos não apenas destruem tudo em seu caminho, eles podem até criar novas estrelas quando colidem com o gás ao redor. E o que é ainda mais chocante? Alguns astrônomos acreditam que os blazars podem ser a causa dos flashes de raios gama, as explosões mais poderosas do universo. Além disso, quando observamos os blazars, estamos, na verdade, olhando para o passado. A luz deles pode viajar até nós por bilhões de anos, e vemos como eram na época da formação das galáxias. Além disso, os blazars podem mudar sua luminosidade em curtos intervalos de tempo, às vezes em dias ou até horas. Isso ocorre porque os jatos podem mudar dependendo da atividade do buraco negro. E o que realmente impressiona? Graças a esses objetos, os cientistas obtêm dados únicos sobre a estrutura do universo e sobre como os buracos negros interagem com o mundo ao seu redor. Os blazars também são usados para estudar a matéria escura e a energia escura, que compõem a maior parte do nosso cosmos. Por exemplo, alguns estudos mostram que os blazars podem ajudar a entender como a energia escura se espalha, influenciando a expansão do universo. E agora, imagine que no futuro poderemos usar os blazars como faróis espaciais para viagens a longas distâncias. Essas poderosas fontes de luz podem se tornar pontos de navegação para pesquisadores espaciais que decidirem explorar novos horizontes. Considerando toda essa informação, é difícil apenas adivinhar quais segredos ainda podem estar escondidos atrás desses esplêndidos objetos e como eles podem mudar nossa compreensão do cosmos. Imagine que o universo que observamos tem um tamanho de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, embora tenha apenas 13,5 bilhões de anos. Como isso é possível? Isso está relacionado ao fato de que o próprio espaço está se expandindo, e com o tempo, os objetos nas bordas do universo visível se afastam de nós mais rápido do que a luz pode nos alcançar. A descoberta feita pelos cosmólogos mostra que, quando observamos galáxias distantes, estamos vendo-as como eram bilhões de anos atrás. Por exemplo, a luz de uma galáxia a 30 bilhões de anos-luz pode ter começado sua jornada quando o universo tinha apenas alguns bilhões de anos. Mas enquanto essa luz viaja até nós, a própria universo continua a se expandir, e a distância até essa galáxia aumenta. Isso cria um paradoxo. Como um objeto pode estar a uma distância maior do que a distância que a luz percorreu durante o tempo de existência do universo? A resposta está no fato de que a expansão do espaço não ocorre apenas dentro das galáxias, mas também entre elas.
Isso significa que a luz pode se mover, mas o espaço através do qual ela passa também cresce. Portanto, observamos a luz de objetos que agora estão a uma distância maior do que o tamanho do universo, como a conhecemos. Modelos científicos, como a teoria da inflação, ajudam a explicar esse fenômeno, sugerindo que nos primeiros momentos de sua existência, o universo se expandiu a uma velocidade colossal, resultando na formação de vastas áreas vazias entre as galáxias. Mas há algo ainda mais surpreendente. Durante essa expansão, a velocidade de afastamento das galáxias pode exceder a velocidade da luz, violando as leis físicas que conhecemos. Além disso, os astrônomos descobriram que essa expansão está acelerando, e a causa dessa aceleração ainda é um mistério. Isso pode estar relacionado à energia escura, que, segundo as últimas pesquisas, compõe aproximadamente 76% de toda a energia do universo. Para entender como isso funciona, imagine um balão inflável com pontos desenhados nele. Quando o balão é inflado, os pontos se afastam uns dos outros. Da mesma forma, as galáxias que estão a grande distância se afastam de nós, e a luz que vemos é apenas uma fotografia do passado delas. Mas como isso afeta nosso entendimento do universo? Imagine que podemos ver apenas uma pequena parte de seu estado atual, enquanto o resto permanece oculto de nossa visão. Essa ideia abre um mundo inteiro de enigmas e perguntas que aguardam resposta, e quem sabe quais mistérios ainda serão revelados nas vastas extensões do cosmos. Quando um objeto se aproxima de um buraco negro, ele é submetido a um efeito incrivelmente forte, conhecido como espaço-talharina. Imagine uma estrela do tamanho do Sol começando a se alongar em uma linha comprida, semelhante à talharina, quando é puxada por uma poderosa gravidade. Nesse processo, chamado de talharinização, as forças de maré do buraco negro atuam sobre diferentes partes do objeto com intensidades diferentes. Por exemplo, se você caísse em um buraco negro, suas pernas estariam sujeitas a uma força gravitacional muito maior do que sua cabeça. Aproximadamente a 30 metros do horizonte de eventos do buraco negro, as forças gravitacionais se tornariam tão fortes que rasgariam seu corpo em átomos. Isso ocorre porque a força gravitacional de um buraco negro pode atingir valores incríveis, superando 1 bilhão de vezes a força gravitacional da Terra. Mas isso ainda não é o mais estranho. Assim que o objeto cruza a linha do horizonte de eventos, ele não pode mais voltar, e todas as suas partes começam a ser puxadas sem volta para o centro do buraco negro, onde reina a densidade infinita e a força gravitacional. Você sabia que algo ainda mais surpreendente? Esse fenômeno foi previsto por Albert Einstein em sua teoria da relatividade, escrita há mais de 100 anos, mas apenas recentemente os físicos começaram a estudar suas consequências com a ajuda de poderosos telescópios e simulações em supercomputadores. Em um dos experimentos realizados em 2018, astrônomos observaram uma estrela que, ao se aproximar de um buraco negro, apresentava sinais de talharinização, com o objeto alongado tendo mais de 100 metros de comprimento. Isso confirma a teoria de que a gravidade dos buracos negros pode não apenas destruir objetos, mas também criar impressionantes efeitos visuais que podem ser observados de longe. Mas espere, ainda não é tudo. Imagine que a gravidade de um buraco negro pode influenciar não apenas a matéria, mas também a luz. A luz que passa perto de um buraco negro é curvada de tal maneira que cria o efeito de lentes gravitacionais, permitindo que os cientistas vejam objetos que estão atrás do buraco negro, às vezes a uma distância de bilhões de anos-luz. Então, quando você olha para as estrelas, lembre-se. Em algum lugar, nas profundezas do cosmos, os buracos negros talharinizam a matéria e curvam a luz, criando uma cena fascinante do universo, cheio de mistérios e enigmas. Em Encélade, um dos satélites de Saturno, ocorrem verdadeiros milagres da natureza. Géiseres de água emergem de fissuras na crosta de gelo, alcançando alturas de até 500 quilômetros. Imagine, jatos de água que se elevam tão alto que podem cruzar a órbita do próprio satélite. Esses géiseres lançam vapor d'água e partículas de gelo no espaço, formando nuvens que depois se aglomeram nos anéis de Saturno. Mas isso não é tudo. A análise de dados obtidos pela sonda Cassini revelou que a água dos géiseres contém não apenas moléculas comuns, mas também compostos orgânicos complexos.
Como é possível isso em um satélite pequeno com atmosfera fina? O segredo está no fato de que abaixo da crosta de gelo há um oceano global, cujas profundidades podem atingir vários dezenas de quilômetros. Cientistas acreditam que esse oceano subglacial pode ter condições adequadas para a vida. Sabe o que é ainda mais surpreendente? A temperatura nesse oceano pode ser acima de 0 graus, graças ao calor geotérmico que é liberado das profundezas de Encélade. Essa descoberta coloca em dúvida nossa compreensão sobre onde pode haver vida no sistema solar. Modelos científicos indicam que em tais condições podem se desenvolver micro-organismos semelhantes aos que habitam os oceanos profundos da Terra. Mas como os cientistas pretendem explorar esses mundos distantes? Uma das ideias é enviar um novo sonde para Encélade, capaz de pousar em sua crosta de gelo e perfurá-la para obter amostras de água. Isso pode esclarecer questões sobre a potencial vida e a composição química do oceano subglacial. E imagine só: géiseres lançando água no espaço, enquanto abaixo da crosta de gelo há um mundo inteiro esperando para ser descoberto. Os jatos de água podem conter vestígios de vida, e é isso que torna Encélade um objeto tão fascinante para pesquisas. Os géiseres de água que emergem das fissuras podem atingir velocidades de até 300 km por hora, tornando-se um dos fenômenos naturais mais poderosos do nosso sistema solar. E se essas jatos de água carregarem moléculas que já foram parte de organismos vivos? O que essa crosta de gelo esconde? Imagine uma planeta onde o dia dura mais do que o ano. Isso não é fantasia, mas uma realidade. A rotação completa em torno do seu eixo leva 243 dias terrestres, enquanto a órbita completa em torno do Sol leva apenas 225 dias. Pense nesses números. O dia em Vênus é quase 80 dias mais longo que o ano. A causa disso é que Vênus gira muito lentamente em torno do seu eixo, e esse processo de rotação lento cria condições climáticas únicas. A temperatura na superfície atinge quase 800 graus Celsius, tornando-a a planeta mais quente do sistema solar, mesmo mais quente que Mercúrio, que está mais perto do Sol. Mas isso não é tudo. A pressão atmosférica em Vênus é 90 vezes maior que a terrestre. É como se você estivesse a uma profundidade de quase 1 quilômetro abaixo da água. E agora imagine que essa atmosfera é composta por 95% de dióxido de carbono. Essas condições criam um efeito de aquecimento global, tornando Vênus um verdadeiro inferno. Mas o que realmente impressiona é que, apesar dessas condições extremas, existem nuvens nos níveis superiores da atmosfera que contêm ácido sulfúrico, criando um efeito semelhante à chuva ácida. No entanto, se você acha que Vênus é simplesmente sem vida, você está errado. Na atmosfera podem existir organismos microscópicos capazes de sobreviver a essas condições. Os cientistas até sugerem que a vida pode estar a uma altura de 30 a 40 quilômetros, onde a temperatura e a pressão são mais adequadas. E o que é ainda mais surpreendente, os cientistas continuam a procurar sinais de vida possível nas nuvens de Vênus, e pesquisas recentes revelaram fosfatos, que podem indicar atividade biológica. Mas como isso é possível nessas condições? É uma questão que a comunidade científica está tentando responder. Enquanto missões para Vênus, como Vênus 10 e Vênus Científica, continuam a ser planejadas, podemos apenas especular sobre quais outros mistérios essa planeta enigmática ainda guarda. E o que é ainda mais intrigante, recentemente, astrônomos descobriram que Vênus pode ter atividades geológicas ocultas, como vulcões, que podem estar ativos. Mas imagine se esses vulcões puderem lançar lava e gases na atmosfera, criando mudanças adicionais em seu clima. A matéria escura é uma verdadeira enigma do cosmos, representando cerca de 27% de toda a universo, e o mais intrigante é que não podemos vê-la. Ela não emite luz e não a absorve, mas sua presença é sentida através do efeito gravitacional. Por exemplo, quando astrônomos observam a rotação de galáxias, eles notam que as estrelas na periferia se movem com a mesma velocidade que as estrelas mais próximas ao centro. Isso contraria as leis da física, onde as estrelas na borda deveriam se mover mais devagar, pois estão mais distantes da massa central. Mas nesse caso, a explicação está na matéria escura. Sua gravidade mantém as estrelas, criando a ilusão de estabilidade. E o que é ainda mais surpreendente, em 2012, astrônomos da Universidade da Califórnia em Berkeley
descobriram que a matéria escura forma uma espécie de rede, cobrindo todo o universo. Essa estrutura é semelhante a uma teia de aranha, onde as galáxias estão nos nós e a matéria escura os conecta. E se você acha que isso é tudo, espere. Em recentes pesquisas usando o telescópio espacial Hubble, cientistas conseguiram criar mapas tridimensionais da distribuição da matéria escura, que mostram que ela está concentrada em certas áreas, formando bolhas ao redor das galáxias. Essa descoberta questiona nossas ideias sobre a própria natureza da matéria e da energia. E o mais interessante? As pesquisas indicam que a matéria escura pode ser composta por partículas que ainda não conseguimos detectar, como os WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, ou até algo ainda mais exótico, o que nos coloca diante de perguntas às quais ainda não temos respostas. E já os cientistas estão lançando novos experimentos, como o projeto Lux Zeppelin, que busca capturar essas partículas elusivas. Mas a pergunta é: se a matéria escura compõe quase 1/3 do universo, como ela afeta nosso entendimento mesmo da existência da matéria? O cosmos é um lugar fascinante, onde o som, no sentido que conhecemos, simplesmente não existe. Por quê? Porque o vácuo não transmite ondas sonoras, e por isso, nos vastos espaços do universo, não ouviremos sons familiares, como gritos ou sussurros. Mas espere, há um detalhe interessante. Embora não haja som, existem oscilações eletromagnéticas que a NASA e outras organizações de pesquisa utilizam para estudar o cosmos. Essas oscilações são geradas por diversos fenômenos, como erupções solares ou interações entre campos magnéticos de planetas. Em particular, a NASA transforma essas oscilações em sons para que possamos ouvir o cosmos. Como isso acontece? Dispositivos especiais, como espectrômetros, captam ondas eletromagnéticas, e então, com o auxílio de software, esses sinais são transformados em ondas sonoras que podemos reproduzir. Por exemplo, os sons gravados de planetas como Júpiter lembram uivos e zumbidos, que na verdade representam o resultado das interações de partículas em sua magnetosfera. E atenção, esses sons podem ser tão de baixa frequência que não podemos ouvi-los com o ouvido humano, mas eles transmitem informações sobre a dinâmica dos sistemas planetários e até mesmo sobre o vento solar. Sabia que há algo ainda mais fascinante? Especialistas da NASA criaram uma biblioteca inteira de sons do cosmos, onde podemos ouvir músicas incríveis de diversos corpos celestes. Por exemplo, o som obtido do anel de Saturno lembra algo entre um sussurro e uma música. Como resultado, podemos não apenas visualizar, mas também ouvir os eventos que ocorrem no distante cosmos, abrindo novos horizontes para a astronomia e a astrofísica. Mas isso não é tudo. Cientistas continuam a pesquisar como essas oscilações eletromagnéticas podem nos ajudar a entender melhor fenômenos misteriosos, como buracos negros ou matéria escura. E o que realmente é impressionante: os sons que recebemos do cosmos podem conter informações sobre como se formaram as galáxias há bilhões de anos. Na constelação de Aquário, encontra-se uma nuvem de água que contém 100 vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Imagine! Essa nuvem, conhecida como G20, possui uma massa impressionante e contém aproximadamente 7 bilhões de trilhões de toneladas de água. Como isso é possível? Descobriu-se que no espaço existem grandes nuvens de gás e poeira que podem conter grandes quantidades de água na forma de vapor. Essa nuvem está a mais de 25 mil anos-luz da Terra e ocupa uma área maior do que todos os corpos d'água conhecidos em nosso planeta. Mas isso ainda não é o mais incrível. Na água dessa nuvem, as moléculas de água se formam como resultado da interação de diferentes reagentes no meio interestelar. Cientistas afirmam que essa nuvem pode conter água suficiente para encher todos os oceanos da Terra 300 vezes. Mas como essa água se formou em tamanha quantidade? A resposta está nos complexos processos que ocorrem nos sistemas estelares, onde se formam novas estrelas e planetas. As moléculas de água são criadas como resultado de reações químicas, quando o hidrogênio reage com o oxigênio em condições típicas das moléculas frias no espaço. E o que é ainda mais surpreendente, nuvens de água desse tipo podem se tornar uma fonte de água para futuras colônias humanas em outros planetas.
cientistas estão ativamente estudando a possibilidade de utilizar esses recursos para garantir a vida em Marte e outros corpos celestes. Mas como exatamente isso será feito? As tecnologias necessárias para extrair água dessas nuvens podem ser tão complexas quanto o próprio processo de formação dessas nuvens. Mas isso ainda não é tudo. Nessa nuvem, além da água, existem outros elementos, como carbono e oxigênio, essenciais para a criação da vida orgânica. Você acha que algum dia poderemos utilizar esses recursos espaciais para criar nova vida em outros planetas? As pesquisas científicas continuam, e os resultados podem mudar nossa compreensão da vida no universo. Por exemplo, em um dos estudos recentes, foi estabelecido que essas nuvens de água podem ser fundamentais para entender como se formam os exoplanetas nas zonas habitáveis. Todas essas descobertas abrem novos horizontes para a astronomia e o futuro da humanidade. E o que mais impressiona? A nuvem de água na constelação de Aquário contém tanto água quanto os oceanos da Terra. Mas isso é apenas uma gota no oceano em comparação com os recursos que podem ser encontrados em outras partes de nossa galáxia. Atenção, amantes do espaço! Moléculas de álcool foram descobertas em nuvens de gás, das quais se formam estrelas. Imagine um universo infinito, onde reina o frio e o vazio, mas que contém um mundo de compostos orgânicos. Pesquisas realizadas por astrônomos com a ajuda de observatórios, como o ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, revelaram a presença de etanol e outros álcoois em grandes nuvens moleculares. Essas nuvens têm tamanhos que ultrapassam 30 anos-luz e são compostas de poeira e gás, do qual nascem as estrelas. Mas não são apenas compostos químicos. Eles desempenham um papel crucial no processo de formação da vida. Pense por um momento. Todos sabemos que a água é essencial para a vida. Mas agora surge uma nova pergunta. Como o álcool influencia a evolução química no cosmos? Além do etanol, foram identificadas outras moléculas, como metanol e formaldeído, que podem ser precursores de compostos orgânicos mais complexos. E o mais interessante, essas moléculas podem servir como blocos de construção para a criação de moléculas potencialmente viáveis em outros planetas. Em algumas regiões, como a nuvem de Órion, a concentração dessas moléculas pode chegar a 30% da composição total do gás. Isso levanta a questão: como elas interagem com outros elementos no cosmos? Como essas moléculas podem se tornar a base para a vida em exoplanetas? Astrônomos continuam a estudar essas moléculas, utilizando telescópios poderosos para entender como elas podem influenciar a formação de planetas e estrelas. E o que é ainda mais surpreendente? Nas nuvens onde foram descobertas as moléculas de álcool, também foram observados vestígios de aminoácidos, que são os principais blocos de construção das proteínas. Isso levanta questões importantes sobre como a vida poderia ter surgido, não apenas na Terra, mas também em outros cantos do universo. As pesquisas indicam que em algumas nuvens moleculares podem existir condições necessárias para a formação de compostos orgânicos complexos. Como exatamente essas moléculas se transformam em algo maior? Essas descobertas colocam novos enigmas diante dos cientistas, que exigem uma análise profunda e pesquisas adicionais. Nesse espetáculo cósmico, as moléculas de álcool não são apenas compostos químicos simples, mas participantes-chave na busca da humanidade para entender de onde viemos e como a vida pode existir em outros cantos da galáxia. E o mais curioso, essas moléculas também podem conter informações sobre os processos químicos que ocorreram nos estágios iniciais da formação de estrelas e planetas, abrindo novos horizontes para os astrônomos. Na nossa galáxia Via Láctea, pode haver até 40 bilhões de planetas semelhantes à Terra, e esse número simplesmente impressiona. Esses planetas estão localizados em uma região conhecida como zona habitável das suas estrelas, onde as condições são adequadas para a existência de água em estado líquido. Isso significa que, nesses planetas, pode haver vida, como a conhecemos. Cientistas da NASA realizaram um estudo utilizando dados do telescópio Kepler e calcularam que aproximadamente 1 em cada 5 estrelas tem um planeta do tamanho da Terra em sua zona habitável. Se considerarmos que nossa galáxia possui mais de 100 bilhões de estrelas, podemos imaginar quantos planetas podem ter vida. Mas espere, isso ainda não é tudo.
Pesquisas científicas mostram que algumas dessas exoplanetas podem ter condições semelhantes às da Terra primitiva, o que abre possibilidades para o estudo não apenas da vida existente, mas também da origem da vida em geral. É incrível. Mas alguns planetas estão em zonas habitáveis de anãs vermelhas, que podem existir por bilhões de anos, dando mais tempo para o desenvolvimento da vida. E ainda mais surpreendente, os parâmetros de algumas dessas exoplanetas, como sua atmosfera e clima, podem ser tão diversos que algumas delas podem ter ecossistemas completamente diferentes do nosso. Por exemplo, em um planeta pode haver o dobro de dióxido de carbono em comparação com a Terra, o que leva a condições completamente diferentes para a vida. Pesquisas indicam que nesses planetas podem existir formas exóticas de vida que nem podemos imaginar, com base em exemplos terrestres. Parâmetros como a presença de metano ou oxigênio na atmosfera podem indicar a presença de vida, e astrônomos já estão desenvolvendo métodos para sua detecção. Nesse contexto, não podemos esquecer que temos tecnologias que nos permitem estudar exoplanetas, incluindo a espectroscopia, que analisa a luz que passa através de suas atmosferas. E o mais incrível, até o momento, foram descobertas mais de 3.000 exoplanetas, mas isso é apenas o começo. Missões científicas como o TESS já estão em andamento para descobrir novos mundos, e quem sabe quais segredos eles revelarão. Esses estudos podem mudar nossa compreensão da vida no universo, e isso só aumenta nosso interesse pelo que nos espera no futuro. Em espaço, foram descobertas exoplanetas que desafiam todas as nossas ideias sobre a formação de planetas. São os chamados Júpiters quentes, que orbitam suas estrelas em sentido contrário. Imagine uma planeta do tamanho de Júpiter a apenas alguns milhões de quilômetros de sua estrela, onde a temperatura ultrapassa 1.000 graus Celsius. Como isso é possível? Normalmente, os planetas se formam e orbitam no mesmo sentido, seguindo a lei da conservação do momento angular, mas esses gigantes quebram as regras. Por exemplo, a exoplaneta HD 298b tem uma órbita inclinada em 90 graus em relação ao plano de sua estrela. Isso significa que ela orbita de lado, como se estivesse dançando em um balé cósmico, algo que ninguém esperava. Sabe como isso acontece? Cientistas acreditam que os Júpiters quentes poderiam ter sido expulsos de suas órbitas originais devido a interações gravitacionais com outros planetas ou estrelas. Isso é semelhante ao que acontece com uma bola de ping-pong quando você a bate de um lado, fazendo-a voar para o outro lado. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Algumas dessas planetas também apresentam anomalias em seus espectros, indicando a presença de hidrogênio e hélio em proporções incomuns. Isso pode significar que suas atmosferas foram severamente afetadas pela radiação da estrela, levando ao seu vaporização. Agora, imagine que esses planetas não são apenas únicos, mas também podem conter sinais de vida, apesar de suas condições extremas. Cientistas, usando telescópios como o Hubble e o Kepler, descobriram mais de 100 Júpiters quentes, e seu número continua a aumentar. Estamos na véspera de uma revolução na astronomia, onde cada nova descoberta abre portas para entender como se formou nosso próprio sistema solar. Mas sabe o que é mais chocante? Alguns desses Júpiters quentes orbitam suas estrelas em apenas alguns dias, tornando-se verdadeiros recordistas de velocidade orbital. Na Lua, ainda existem marcas claras dos astronautas que pisaram sua superfície durante as missões Apollo. Imagine, nesse corpo celeste sem vida, onde não há atmosfera, chuva ou vento, as marcas das botas se manterão por milhões de anos. Além disso, elas estão em um estado tão bom que é possível distinguir até os detalhes, impressões das solas dos pés dos astronautas claramente visíveis na poeira lunar. É interessante notar que essa poeira é composta por pequenas partículas formadas ao longo de milhões de anos, resultado do impacto de micrometeoritos que bombardearam a Lua. E o mais fascinante, como a Lua não possui atmosfera, não há processos que possam borrar ou apagar essas marcas. Ao contrário da Terra, onde a erosão e os fenômenos atmosféricos constantemente alteram o paisagismo, na Lua tudo permanece inalterado. Por exemplo, as marcas da missão Apollo 11, deixadas por Neil Armstrong e Edwin Aldrin em 1969, ainda estão claramente visíveis. Essas marcas, com cerca de 30 centímetros de comprimento, não são apenas um monumento,
mas também um importante testemunho histórico. E o que é ainda mais surpreendente? Cada vez que um micrometeorito atinge a Lua, ele não só não apaga essas marcas, mas também adiciona uma nova camada de história, criando um arquivo temporal único. As marcas do Apollo não são apenas marcas, são uma janela para o passado, permitindo que futuras gerações conheçam os primeiros passos do homem na Lua. E se olharmos para o futuro distante, essas marcas podem se tornar os únicos sinais de atividade humana, quando na Terra restarem apenas lendas. A superfície lunar, coberta de poeira, pode parecer monótona, mas na verdade ela guarda milhares de anos de história em cada centímetro. E o que realmente intriga, quando a humanidade retornar à Lua, é possível que ela não apenas encontre suas próprias marcas, mas também descubra muitas outras enigmas que aguardam sua revelação nesse mundo silencioso, mas tão rico em mistérios. Além da órbita de Netuno, estende-se o misterioso cinto de Kuiper, repleto de objetos gelados, e suas dimensões são impressionantes. Ele se estende por mais de 1 bilhão de quilômetros. Imagine uma vasta região habitada por milhares de pequenos planetas, cometas e asteroides, incluindo Plutão, que outrora era considerado a 9ª planeta do nosso sistema solar. Mas isso não é tudo. Segundo estimativas de astrônomos, o cinto de Kuiper pode abrigar até 100 mil objetos com diâmetro superior a 100 quilômetros. Você esperaria que esses distanciamentos resultassem em corpos frios e sem vida. Mas, na verdade, os objetos gelados podem conter moléculas complexas que podem ser a base da vida. Por exemplo, Plutão possui uma atmosfera composta principalmente de nitrogênio, com pequenas quantidades de metano e monóxido de carbono, e sua superfície é coberta por planícies geladas e montanhas, cujas alturas podem atingir 3 quilômetros. E agora, imagine. Como se formaram esses mundos gelados? O segredo está no fato de que o cinto de Kuiper se formou a partir da mesma nuvem de gás e poeira que deu origem aos planetas principais. Mas o mais interessante é que, além dos objetos que conhecemos, esse cinto esconde potenciais candidatos para o descobrimento de novos planetas. Por exemplo, astrônomos sugerem a existência de objetos que podem ser maiores que Plutão. Se você pensava que Plutão era o fim da história, aqui está um fato surpreendente. Em 2018, astrônomos descobriram um objeto chamado Arrokoth, localizado na borda do cinto de Kuiper, e com um diâmetro de cerca de 400 quilômetros. Essa descoberta levanta muitas questões sobre como nosso sistema solar realmente é e quais outros mistérios ele pode esconder. E você sabia que alguns desses objetos gelados podem ser ativos? Por exemplo, cometas que entram na parte interna do sistema solar podem emitir gás e poeira, criando brilhantes caudas. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, pense que, além de Netuno, há um mundo inteiro cheio de enigmas e descobertas. O planeta WASP-12b impressiona de maneira chocante. Ele está tão próximo de sua estrela que a temperatura em sua superfície ultrapassa os milhares de graus Celsius, o que leva à evaporação de sua atmosfera diretamente no espaço. Imagine. Nessa planeta, a temperatura pode chegar a mais de 1,5 milhão de graus, enquanto sua estrela, WASP-12, está a apenas 7 milhões de quilômetros de distância, 3 vezes mais próxima do que a distância da Terra ao Sol. Mas isso não é apenas calor. Devido à gravidade poderosa da estrela, esse planeta adotou a forma de um ovo e não de uma esfera perfeita. As curvas e irregularidades em sua superfície criam um paisagismo único, que não é encontrado em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Sabe o que acontece com a atmosfera quando a temperatura atinge esses limites? Ela se desintegra em átomos e moléculas que então escapam para o espaço aberto, como fumaça de uma fogueira. Esse fenômeno é chamado de perda de atmosfera, e no WASP-12b ele ocorre a uma velocidade assustadora. A cada ano, cerca de 500 milhões de toneladas de atmosfera são perdidas, o que é equivalente à perda de massa capaz de encher um estádio olímpico inteiro. Mas isso não é tudo. Cientistas descobriram que nessa planeta podem existir nuvens de ferro e titânio que se formam devido a uma pressão e temperatura incríveis. Imagine, ar saturado de metal, que pode parecer uma cena de um filme de ficção científica. E o que é ainda mais chocante, o planeta orbita sua estrela em apenas um dia,
tornando-se uma das exoplanetas mais rápidas conhecidas pela ciência. Esse regime de rotação extrema cria tempestades constantes, com velocidades que podem ultrapassar os 400 km por hora. Como você acha que seria se tentássemos pousar espaço-fragatas nesse planeta? Elas enfrentariam uma verdadeira catástrofe. Mas a pergunta mais intrigante é: como o planeta pode continuar em sua órbita sob essas condições? A resposta está em sua massa enorme, que o mantém no campo gravitacional, apesar das temperaturas e pressão colossais. O WASP-12b é uma verdadeira enigma para os astrônomos, que continuam a estudá-lo para entender como essas condições extremas podem influenciar a possibilidade de existência de vida em outras partes do universo. Pesquisas científicas mostram que esse planeta pode até servir como um laboratório para o estudo de formas exóticas de matéria, que não podem ser encontradas na Terra. Imagine um mundo onde a atmosfera se desintegra e nuvens de metal assobiam no vento. E isso é apenas o começo de descobertas fascinantes. Os berçários estelares são áreas incríveis no espaço, onde novas estrelas nascem de gigantescos nuvens de gás e poeira. Imagine a nebulosa do Águia, conhecida como M126. Esta nebulosa está a cerca de 2.500 anos-luz da Terra e tem um diâmetro de 36 anos-luz. Dentro deste magnífico nuvem espacial, ocorre um processo verdadeiramente mágico. Moléculas de hidrogênio e hélio colidem e se comprimem sob a ação da força da gravidade, formando áreas densas que, com o tempo, se tornam estrelas. Mas o que é ainda mais impressionante? Nesse processo, nascem não apenas uma, mas sim verdadeiros aglomerados de estrelas. Por exemplo, na nebulosa do Águia, já foram registradas mais de 30 novas estrelas, e isso é apenas o começo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sabe o que acontece quando as estrelas se formam nestas nuvens? Elas liberam uma quantidade imensa de energia, e isso causa o nascimento de novos astros. Essas estrelas começam a emitir uma luz brilhante que aquece o gás ao redor, tornando-o visível. Na nebulosa do Águia, podemos ver áreas brilhantes e luminosas chamadas nebulosas emissivas, onde o gás se torna visível graças à luz das novas estrelas. É como um espetáculo cósmico que só pode ser observado através de telescópios. Agora, imagine isto. Dentro da nebulosa do Águia, existem áreas onde a densidade do gás é 100 vezes maior que a do espaço ao redor. Isso cria condições ideais para a formação de estrelas. Nesses lugares, as nuvens de gás começam a girar, e graças a isso, se formam discos protoplanetários, dos quais, mais tarde, podem se formar planetas. É assustador pensar que estrelas, semelhantes ao nosso Sol, podem nascer nestas condições, e seu caminho para a vida começa exatamente aqui. Sabe o que é ainda mais chocante? Durante seu nascimento, as jovens estrelas podem lançar poderosos jatos de matéria, conhecidos como ventos estelares. Esses ventos podem atingir velocidades de até 100 km por segundo e são capazes de limpar o espaço ao redor dos restos de gás e poeira, deixando apenas a estrela nua. Na nebulosa do Águia, esses processos são observados em toda parte e desempenham um papel crucial na formação de novos sistemas estelares. Em última análise, este ciclo cósmico continua por milhões de anos, até que as novas estrelas se tornem maduras e comecem a criar seus próprios berçários estelares. E aqui começa algo realmente louco. As estrelas não apenas formam planetas, mas também podem explodir no final de suas vidas, formando nebulosas que novamente se tornam lar para novas estrelas. Assim, a nebulosa do Águia não é apenas um lugar de nascimento de estrelas, mas parte de um ciclo cósmico interminável que se mantém desde tempos imemoriais. O número de estrelas que se formam nestas nebulosas pode chegar a milhares, e cada uma delas tem seu próprio caminho único. Na nebulosa do Águia, foram registradas mais de 30 estrelas, e isso é apenas o começo de sua história. Imagine que quase 70% de todo o universo é composto por algo que não podemos ver ou tocar. É a misteriosa energia escura, que faz o cosmos se expandir a cada instante. Os cientistas ainda não conseguiram entender exatamente o que é, mas uma coisa é certa. Ela age como antigravidade, puxando as galáxias umas das outras.
Mas o que é ainda mais intrigante? A energia escura foi descoberta através da observação de supernovas, que explodem e se tornam mais brilhantes do que toda uma galáxia. Os cientistas, ao estudar sua luz, perceberam que essas estrelas estão se afastando de nós mais rápido do que o esperado, e essa descoberta abalou o mundo da astronomia. Mas como ela pode influenciar o movimento dos objetos no cosmos? A resposta está em suas propriedades. A energia escura não está apenas presente. Ela preenche o espaço e aumenta sua densidade à medida que o universo se expande. Isso significa que quanto mais espaço, mais energia escura, e, portanto, o universo se expande mais rapidamente. Não é fascinante? Mas como podemos ter certeza de sua existência? As principais evidências vêm da cosmologia e da astronomia observacional, onde modelos matemáticos complexos, como as equações de Einstein, são frequentemente usados. No entanto, apesar de todos esses estudos, a energia escura continua sendo uma das maiores enigmas da ciência. Ela não interage com a matéria comum, tornando-a invisível para todos os nossos instrumentos, e nem sabemos como ela afeta outras forças. E o que é ainda mais chocante? A energia escura pode estar relacionada com flutuações quânticas no vazio, colocando em dúvida nossas ideias sobre o que é vazio. Experimentos científicos, como o Projeto Euclide, devem nos ajudar a ver como a energia escura influencia a estrutura e a evolução do universo. Mas eis a questão. Se a energia escura compõe uma parte tão grande do universo, como ela influencia nossa percepção de tempo e espaço? A resposta a essa questão pode mudar nossa compreensão da realidade. E o mais fascinante? A energia escura pode estar mudando a natureza da própria matéria, fazendo-nos questionar o que realmente é matéria. No espaço existem planetas que poderiam impressionar até mesmo os mais ávidos caçadores de tesouros. Por exemplo, o planeta chamado 55 Cangrier, que está a cerca de 40 anos-luz da Terra. Mas o que realmente impressiona é que o núcleo desse planeta pode ser composto de diamantes. Imagine só, na superfície desse planeta, a temperatura pode ultrapassar os 2.000 graus Celsius, e a pressão é tamanha que os compostos de carbono se comprimem em uma forma cristalina, formando verdadeiros diamantes. Isso não é apenas uma lenda. Cientistas, com base nos dados sobre a composição do planeta, sugeriram que nele pode haver mais de 30% de carbono na forma de diamante. E agora, imagine como essas montanhas de diamantes brilhariam sob a luz de sua estrela. Elas poderiam brilhar como joias, mas não se surpreenda, pois esse sistema também tem outras peculiaridades. 55 Cangrier é uma superterra, com um tamanho 2 vezes maior que o da Terra e uma massa 8 vezes maior. Isso significa que as condições no planeta são completamente diferentes, e a vida, como conhecemos, lá provavelmente não é possível. Mas o que é ainda mais fascinante? Ao redor desse planeta, orbitam outras exoplanetas, cada uma delas guardando seus próprios segredos. Algumas delas podem ser semelhantes à nossa Terra, mas outras podem ser completamente compostas de gases. Isso abre perspectivas incríveis para astrônomos e pesquisadores. Quais outros tesouros estão escondidos além de nosso sistema solar? E se você acha que os planetas de diamante são estranhos, espere até descobrir os planetas que literalmente vomitam diamantes no espaço. Na verdade, em alguns sistemas estelares, processos podem ocorrer que resultem na formação de diamantes em grandes quantidades. Esses são verdadeiras fábricas espaciais que produzem pedras preciosas. Compare isso com as minas terrestres. No espaço, tudo é muito mais grandioso e surpreendente. E se no futuro, conseguirmos descobrir uma maneira de extrair esses diamantes? Isso mudaria tudo, desde a economia até a própria natureza das pedras preciosas. E não vamos esquecer das outras exoplanetas que podem conter minerais ainda mais raros. No espaço estão escondidos mistérios dos quais nem sequer suspeitamos. Você sabia que no espaço ocorrem explosões que liberam mais energia do que todas as estrelas do universo ao longo de toda a sua vida? Esses são os chamados explosões gama, e são os eventos mais poderosos já observados pela humanidade. Essas explosões colossais podem liberar tanta energia em uma única segundo quanto o nosso Sol emite em 300 bilhões de anos. Mas como isso é possível?
As explosões gama ocorrem como resultado de catástrofes cósmicas, como a fusão de estrelas de nêutrons ou o colapso de estrelas massivas em buracos negros. Por exemplo, uma das explosões gama mais poderosas registradas por astrônomos ocorreu em 2004 e recebeu o nome de GRB 4114. Sua energia foi equivalente a 1 trilhão de massas solares, e sua luz chegou à Terra após 2 bilhões de anos. E isso não é tudo. Espera-se que eventos semelhantes ocorram em nossa galáxia e os cientistas monitoram cuidadosamente os potenciais candidatos. Sempre que ocorre uma explosão gama, ela cria um brilho intenso que pode ser visto a milhões de anos-luz de distância. Mas como os astrônomos determinam a origem desses poderosos explosões? Eles utilizam redes de satélites como o SWIFT da NASA, que conseguem detectar explosões gama e rastrear suas fontes. Quando ocorre uma explosão, o satélite registra instantaneamente e envia informações para a Terra, permitindo que os astrônomos direcionem telescópios para estudar os efeitos. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? As explosões gama podem durar de algumas milissegundos a várias horas, e sua intensidade pode temporariamente ofuscar toda a galáxia. Isso cria uma oportunidade única para o estudo, não apenas dessas explosões, mas também dos processos que ocorrem no espaço. Em 2015, astrônomos registraram uma explosão gama tão poderosa que sua energia foi equivalente à energia de 100 bilhões de sóis. Cada nova explosão gama abre portas para a compreensão dos processos fundamentais que ocorrem no universo e nos dá uma visão sobre como se formam estrelas e galáxias. E o mais incrível de tudo? Cada explosão gama pode conter pistas sobre como a vida surgiu na Terra e quais são as condições para sua existência em outros planetas. Em Plutão, foi descoberto algo surpreendente. Uma vasta área clara em forma de coração, conhecida como Coração de Plutão. Esta área, que ocupa uma extensão de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, é composta por nitrogênio, metano e óxido de carbono congelados. Imagine vastas planícies de gelo, brancas e brilhantes, estendendo-se por muitos quilômetros, que brilham contra o fundo do espaço escuro. Além disso, a temperatura na superfície desta misteriosa planeta é de menos 250 graus Celsius. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em diferentes partes deste coração, são observadas formações geológicas únicas, como colinas com até 1 quilômetro de altura, que parecem ter sido recentemente formadas. Como isso é possível em um planeta tão distante? A resposta está na complexa dinâmica de Plutão. Possivelmente, abaixo da superfície, há um oceano de líquido que cria condições para a atividade geológica. E o que é ainda mais surpreendente? Essas formações de gelo contêm vestígios de compostos orgânicos, como carboidratos complexos. Isso pode indicar que, em algum momento, Plutão teve condições que poderiam sustentar a vida. Além disso, o coração de Plutão possui crateras e cicatrizes que indicam que essa área foi afetada por meteoritos e outros objetos celestes. Os elementos encontrados aqui podem revelar o passado de Plutão, e até mesmo como se formaram outros corpos celestes em nosso sistema solar. Estudos mostram que o nitrogênio congelado pode, sob certas condições, se transformar em gás, criando fenômenos atmosféricos no planeta. Mas isso não é o único que desperta o interesse dos astrônomos. Essa região coração do planeta pode mudar ao longo do tempo, abrindo novos horizontes para o estudo. E agora imagine que sob a camada de gelo há ainda mais mistérios aguardando para serem descobertos. Missões científicas como New Horizons continuam a estudar Plutão, e cada nova análise de dados pode revelar fatos completamente novos sobre a composição e história desse mundo distante. Quantos mistérios ainda esconde esse mundo de gelo? No Júpiter, o grande olho vermelho está em fúria. Não é apenas uma tempestade, mas uma gigantesca vórtex atmosférico que existe há mais de 350 anos. Imagine, esse colossal fenômeno poderia caber 3 terras. Suas dimensões impressionam. O diâmetro é de cerca de 80 mil quilômetros, tornando-o um dos maiores conhecidos tempestades em nosso sistema solar. E isso não é tudo. A velocidade do vento nesse furacão pode atingir 250 km por hora.
Mas como é possível isso em condições onde a temperatura nas nuvens superiores chega a menos 250 graus Celsius? Isso está relacionado à dinâmica atmosférica única de Júpiter, onde poderosos fluxos de gás e gradientes térmicos criam condições para tais fenômenos colossais. É impressionante, mas o Grande Olho Vermelho não é o único fenômeno semelhante no planeta. Nos últimos anos, astrônomos observaram a aparição e desaparecimento de outros furacões, mas nenhum deles pode ser comparado em tamanho ao Grande Olho Vermelho. Interessante é que essa tempestade não apenas não se acalma, mas parece estar aumentando de tamanho, ou, pelo menos, sua forma está mudando. Stephen Casper, da NASA, sugere que isso está relacionado a mudanças na atmosfera de Júpiter, que podem influenciar a estabilidade da tempestade. E agora imagine ver essa tempestade de perto. Sua cor vermelha é causada por partículas microscópicas que refletem a luz solar, criando essa cor impressionante. Mas você sabia que alguns pesquisadores acreditam que o Grande Olho Vermelho pode desaparecer no futuro? Isso parece incrível, mas os dados mostram que ele está perdendo sua intensidade e nos próximos anos seu tamanho pode diminuir significativamente. E se essa tempestade desaparecer? Isso levanta muitas perguntas sobre como a atmosfera de Júpiter mudará e quais novos mistérios ela pode revelar. No espaço existem objetos que desafiam nossas ideias sobre estrelas e planetas. Os anões marrons. Esses corpos misteriosos têm massa entre 30 e 80 vezes maior que a de Júpiter, mas não suficiente para iniciar reações termonucleares como fazem as estrelas. Imagine. Os anões marrons se formam a partir de nuvens de gás e poeira, mas, em vez de se tornarem estrelas, ficam entre elas e os planetas. Sabia quantos desses objetos já foram descobertos? Mais de 300 anões marrons são conhecidos pelos astrônomos, e seu número está aumentando. Mas isso não é o mais interessante. Alguns deles têm seus próprios planetas que orbitam ao redor deles, como satélites. Por exemplo, o anão marrom, o LIR 0621-02, que está a apenas 37 anos-luz da Terra, tem 2 satélites. E o que é mais surpreendente? A temperatura na superfície de um anão marrom pode chegar a 1.400 graus Celsius, tornando-os alguns dos objetos mais quentes do universo. Mas apesar disso, eles não brilham como estrelas, mas emitem calor no espectro infravermelho, tornando-os difíceis de serem detectados por telescópios comuns. E agora imagine, alguns anões marrons podem até ter nuvens de vapor d'água e metano, o que questiona nosso entendimento sobre onde e como podem existir condições para a vida. Estudos mostram que os anões marrons podem ser muito diversos. Alguns têm caudas, semelhantes às cometas, enquanto outros têm atmosferas contendo moléculas complexas. Sabia como os astrônomos os chamam? Estrelas falhadas. Mas isso não é tudo. Há especulações de que os anões marrons podem ajudar na formação de sistemas planetários, pois sua gravidade pode influenciar as órbitas de corpos próximos. Em alguns casos, eles podem até capturar planetas que se aproximam demais. Os anões marrons também podem impulsionar estrelas para sistemas mais distantes, tornando-os jogadores importantes na evolução das galáxias. E aqui vai mais um fato interessante. A NASA até planeja usar observatórios infravermelhos para estudar melhor os anões marrons e seu entorno. Isso abre novos horizontes na astrofísica, e quem sabe quais segredos ainda estão escondidos. Você sabia o que acontece nos exoplanetas da classe Júpiteres quentes? Nesses gigantescos mundos, a temperatura pode atingir valores insanos, até 2.000 graus Celsius. Imagine só. É como se você estivesse ao lado de metal derretido. Mas espere, isso ainda não é o mais estranho. Essas planetas, que orbitam suas estrelas a uma distância várias vezes menor do que Mercúrio ao Sol, são submetidos a ventos incríveis, cujas velocidades podem chegar a 7.000 km por hora. Para comparação, isso é mais rápido do que a velocidade do som. E agora o mais louco, sob essas condições, esses planetas têm chuvas não de água, mas de vidro e ferro derretidos. Pense nisso. Gotas caindo do céu são verdadeiros pedaços de material derretido que podem queimar tudo em seu caminho. Como isso é possível? A resposta está em sua atmosfera, rica em metais pesados e silício. O vento, que sopra com uma força incrível, carrega essas gotas,
criando verdadeiros furacões de vidro derretido que podem espalhá-las pela superfície. Existem exoplanetas como o WASP-121b, onde a temperatura na face diurna atinge valores insuportáveis, criando condições atmosféricas únicas. Nessa planeta, a pressão atmosférica é várias vezes maior do que a terrestre, permitindo que elementos pesados existam em estado gasoso. Mas isso não são apenas mundos quentes, são verdadeiros laboratórios para o estudo de condições extremas. Cientistas já sugerem que em tais planetas podem existir moléculas que, em condições normais, simplesmente não podem ser detectadas. E agora imagine, podemos um dia explorá-los com mais detalhes usando novos telescópios espaciais, que já estão em desenvolvimento. Por exemplo, o telescópio James Webb, lançado em 2021, é capaz de detectar moléculas na atmosfera de exoplanetas e fazer descobertas incríveis. Em algum momento, podemos descobrir quais outros segredos esses mundos distantes guardam e, quem sabe, até encontrar condições onde a vida poderia existir. Pense nisso. O que mais pode estar escondido nesses mundos de fogo, onde gotas de vidro caem do céu? No espaço existem objetos misteriosos conhecidos como magnetares, estrelas de nêutrons com campos magnéticos que são trilhões de vezes mais fortes do que o campo magnético terrestre. Para entender a magnitude de seu poder, imagine que o campo magnético de um magnetar pode atrair objetos de 1 tonelada a uma distância de vários quilômetros. Essas estrelas se formam a partir do colapso de estrelas massivas que esgotaram seu combustível e explodiram como supernovas. Após isso, o núcleo restante se comprime até uma densidade incrível. Uma colher de chá de matéria de um magnetar pesa cerca de 5 bilhões de toneladas. Mas isso não é tudo. Sua rotação também causa explosões de raios gama poderosas, que podem ser vistas a bilhões de anos-luz de distância. Por exemplo, o magnetar chamado SGR 1914, em 2001, emitiu um estouro de energia equivalente à que nosso Sol emite em 30 anos. Mas como eles conseguem manter esses campos magnéticos colossais? O segredo está em um processo chamado supermagnetismo, quando a estrela gira com tal velocidade que seus campos magnéticos se sobrepõem, criando forças incríveis. Sabia que apenas 12 magnetares são conhecidos em nossa galáxia? Isso os torna alguns dos objetos mais raros e intrigantes do universo. E o que realmente prende a atenção? Os magnetares podem alterar seus campos magnéticos, o que pode levar a fenômenos como ejetamentos, explosões de energia que podem causar tempestades eletromagnéticas na Terra. Mas isso ainda não é tudo. Em 2009, foi descoberto o magnetar chamado 1.1048.1-5937, que emite uma radiação tão poderosa que seu efeito é sentido a milhões de anos-luz de distância. Essa descoberta questiona nossas ideias sobre a física das estrelas e suas interações. Como essas condições extremas podem influenciar a formação de outros corpos celestes? Isso é o que realmente intriga astrônomos ao redor do mundo. As cordas cósmicas representam hipotéticas deficiências unidimensionais na estrutura do espaço-tempo, que poderiam ter se formado no momento do nascimento do universo. Essas cordas, segundo a teoria das cordas, podem ter comprimento de apenas algumas unidades de Planck, o que corresponde aproximadamente a 10 ao cubo de 35 metros. Imagine que isso é menor que o diâmetro de um próton em trilhões de vezes. Mas o que realmente intriga é que essas cordas não apenas podem existir, mas também interagir com a matéria, criando efeitos invisíveis que podem explicar fenômenos como a matéria escura. E o que é ainda mais fascinante? Se as cordas cósmicas realmente existirem, elas podem formar complexas configurações chamadas redes de cordas. Essas redes podem criar campos gravitacionais capazes de influenciar o movimento de estrelas e galáxias, como invisíveis fios que conectam o espaço e o tempo. Mas isso não é tudo. Alguns físicos sugerem que essas cordas podem ser a fonte de energia que supera nossas expectativas mais audaciosas. Por exemplo, se uma corda colapsar, ela pode liberar uma quantidade enorme de energia, equivalente a milhões de toneladas de TNT. E agora imagine que tudo isso ocorre em um mundo invisível que está bem diante de nossos olhos. Como isso é possível? Afinal, as cordas cósmicas podem existir em diferentes estados.
Algumas podem ser fechadas, enquanto outras podem ser abertas. Cordas fechadas podem criar laços que levam à formação de novas partículas, enquanto cordas abertas podem interagir com a matéria comum. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Essas cordas podem estar relacionadas com efeitos quânticos que ocorrem no nível das partículas elementares. Isso pode significar que, se algum dia conseguirmos detectá-las, isso mudará radicalmente nosso entendimento da física. E o mais chocante? Pesquisas mostram que, mesmo que as cordas cósmicas sejam invisíveis, seu impacto na estrutura cósmica pode ser sentido em grandes escalas cósmicas, possivelmente até no nível da formação de galáxias. Tudo isso abre portas para novos estudos e pode mudar nossa visão da própria natureza do universo. No centro de algumas galáxias, há quásares que são incrivelmente brilhantes. Sua luminosidade pode exceder a luminosidade de 1 trilhão de estrelas. Imagine um objeto tão poderoso que sua luz pode chegar à Terra, mesmo de distâncias superiores a 200 milhões de anos-luz. Mas espere, isso ainda não é tudo. Os quásares surgem quando buracos negros gigantescos, com massas de milhões a bilhões de massas solares, absorvem gás e poeira ao redor. Esse processo cria um disco de acréscimo poderoso, onde o material é aquecido até temperaturas incríveis e começa a emitir luz no espectro de raios X e ondas ópticas. E você sabia? A luminosidade de um quasar pode atingir 30 trilhões de luminosidades solares, tornando-os os objetos mais brilhantes do universo. Eles são tão brilhantes que podem ofuscar toda uma galáxia. Enquanto nossa própria galáxia, a Via Láctea, contém apenas um buraco negro no centro, os quásares podem estar em galáxias onde buracos negros estão ativamente absorvendo matéria. Isso resulta na formação de jatos que podem lançar materiais a velocidades de até 80% da velocidade da luz. E agora imagine. Esses jatos podem criar grandes ondas de rádio que podemos detectar da Terra. O estudo dos quásares abriu novos horizontes no entendimento da evolução das galáxias e podem nos dar pistas sobre como se formaram as estruturas mais antigas do universo. Mas isso ainda não é tudo. Alguns quásares podem ter explosões tão poderosas que afetam sua galáxia, impedindo a formação de novas estrelas. Isso pode causar uma cadeia de mudanças na estrutura da galáxia, controlando quantas estrelas podem nascer em uma determinada área. Além disso, os quásares podem servir como verdadeiros faróis para astrônomos. Sua luz permite estudar os cantos escuros do espaço, que antes eram inacessíveis para observações. Por exemplo, com a ajuda da luminosidade dos quásares, os cientistas podem investigar a distribuição da matéria escura no espaço, o que, por sua vez, ajuda a desvendar os mistérios sobre seu início e futuro. E o mais louco de tudo, alguns desses quásares estão a uma distância de mais de 10 bilhões de anos-luz de nós, o que significa que estamos vendo sua luz, que deixou esses objetos quando o universo ainda era jovem. No Júpiter, os auroras polares impressionam por seu tamanho, sendo até 100 vezes mais poderosas do que na Terra. Imagine. Em um planeta com um campo magnético muito mais forte, 30 vezes maior que o nosso, esses espetáculos luminosos alcançam alturas de até 1000 quilômetros e iluminam a atmosfera com cores brilhantes, semelhantes a fogos de artifício. Como isso é possível? Tudo se deve ao fato de que Júpiter é um gigante gasoso, e sua atmosfera contém grandes nuvens de partículas que interagem com o campo magnético. Quando elétrons de alta velocidade do vento solar colidem com essas partículas, ocorre uma emissão de luz que pode ser vista de grandes distâncias. Mas isso não é tudo. No Júpiter, as auroras polares são observadas não apenas nos polos, mas também em regiões equatoriais, criando um fenômeno completamente único. E agora, imagine que em Saturno também há auroras polares, mas elas têm um aspecto diferente. Em vez de explosões brilhantes, lá são observadas luzes mais suaves, mas não menos belas, que mudam de intensidade dependendo da atividade solar. Você sabia que em Urano e Netuno também há auroras polares, embora menos brilhantes? Em Netuno, elas geralmente ocorrem devido à interação com fontes internas de energia e não apenas com o vento solar. Isso cria efeitos imprevisíveis, mas fascinantes, que os cientistas estão apenas começando a estudar. Interessante é que todas essas auroras ocorrem em meio a condições atmosféricas incríveis. No Júpiter, por exemplo,
Há tempestades que podem durar décadas e ter tamanhos maiores que a Terra. A mais famosa delas é o Grande Olho Vermelho, que constantemente muda, como se fosse um ser vivo. Os cientistas afirmam que as auroras em outros planetas podem fornecer pistas sobre como funciona a magnetosfera e a atmosfera na Terra, abrindo novos horizontes no entendimento do nosso lugar no universo. Você sabia que em Kerberos, um dos satélites de Plutão, também podem haver auroras polares? Essa descoberta foi um verdadeiro choque para os astrônomos, pois o planeta está tão longe do Sol. Todo esse caleidoscópio cósmico nos mostra que em nosso sistema solar existem infinitas enigmas que ainda precisam ser desvendados. O telescópio espacial Hubble se tornou uma verdadeira revolução na astronomia, pois, em 30 anos de operação, ele realizou mais de 1.400.000 observações. Imagine! Todos os dias, este telescópio envia para a Terra dados que permitem aos cientistas olhar para os cantos mais distantes do universo, revelando mistérios que antes eram apenas sonhos. Em todo este tempo, o Hubble transmitiu para a Terra cerca de 100 terabytes de dados, o equivalente ao volume que poderia preencher milhares de DVDs. E durante todo este tempo, os astrônomos usam esses dados para criar imagens impressionantes, como a famosa Faixa Profunda de Hubble, onde foram descobertas mais de 3.000 galáxias, cada uma a bilhões de anos-luz de nós. Mas o que realmente é impressionante? O telescópio utiliza tecnologias que permitiram a ele funcionar em condições onde telescópios ópticos comuns não conseguiriam. Graças à ausência de atmosfera no espaço, o Hubble pode fazer imagens com uma resolução várias vezes melhor do que qualquer telescópio terrestre. Isso permitiu aos cientistas não apenas observar estrelas e galáxias, mas também estudar sua composição, movimento e distância da Terra, o que, por sua vez, ajuda a entender a expansão do universo. Você sabia que o Hubble conseguiu confirmar a existência da energia escura, que, segundo estimativas, compõe cerca de 74% de toda a energia do universo? Esta descoberta revolucionou a cosmologia, forçando os cientistas a revisar muitas teorias. E agora, imagine que cada vez que o Hubble envia dados, ele abre novos horizontes para futuras gerações de astrônomos. Ele se tornou, de certa forma, um arquivo espacial que guarda uma história inteira do universo. E o mais fascinante? Em breve, novos dados podem mudar completamente nossa compreensão sobre buracos negros e seu papel na formação das galáxias. A Grande Muralha de Sloan não é apenas um fenômeno astronômico, mas uma estrutura galáctica de 1.300.000.000 de anos-luz de comprimento. Imagine, estamos falando de uma formação maciça composta por mais de 100.000 galáxias, unidas por forças gravitacionais. Isso a torna uma das maiores estruturas conhecidas no universo. Além disso, essas galáxias estão dispostas de tal maneira que entre elas se formam grandes vazios, que podem atingir até 100 milhões de anos-luz de diâmetro. O que é mais impressionante? Se pudéssemos ver essa estrutura de longe, ela pareceria uma gigantesca teia cruzando o espaço cósmico. Mas isso não é tudo. A Grande Muralha de Sloan foi descoberta em 1998, quando astrônomos começaram a usar novos métodos de observação e análise de dados. É interessante notar que essa descoberta foi possível graças ao projeto Sloan Digital Sky Survey, que realizou grandes imagens do céu, cobrindo vastas áreas. Cada pedaço dessas imagens contém informações sobre milhões de galáxias. E o que é ainda mais surpreendente, essas galáxias possuem diferentes propriedades, como idade, composição e velocidade de movimento. Por exemplo, algumas delas estão se aproximando de nós, enquanto outras estão se afastando com uma velocidade incrível. Agora, imagine que nesse vasto conjunto, há galáxias que estão a mais de 1 bilhão de anos-luz de nós. Isso significa que a luz dessas galáxias viajou pelo cosmos por bilhões de anos antes de chegar aos nossos olhos. O que é ainda mais intrigante? Dentro dessa estrutura, astrônomos descobriram muitos quásares, fontes de luz brilhantes e poderosas, que podem ser milhões de vezes mais brilhantes do que nossa galáxia. Sua energia é tamanha que podem ofuscar toda uma galáxia. Esses quásares estão nas bordas da Grande Muralha, como estrelas brilhando no céu escuro, e seu estudo pode ajudar os cientistas a entender melhor os processos de formação de galáxias e a evolução do universo. E agora a pergunta:
Como essas massas de galáxias interagem entre si? A resposta a essa pergunta pode levar a novos descobrimentos sobre a estrutura e a dinâmica do nosso cosmos. Exatamente estruturas como a Grande Muralha de Sloan abrem portas para territórios desconhecidos da astronomia, onde cada nova descoberta pode mudar nosso entendimento sobre o universo. E você sabia que algumas galáxias nessa muralha estão tão próximas umas das outras que podem até se fundir? No centro da nossa galáxia Via Láctea, esconde-se uma supermassa de buraco negro, conhecido como Sagitário A asterisco, e sua massa é 4 milhões de vezes maior que a massa do Sol. Imagine um objeto tão poderoso que seu campo gravitacional distorce o espaço-tempo ao seu redor, fazendo com que a luz se curve e desapareça. Cientistas determinaram que o diâmetro desse buraco negro é aproximadamente 24 milhões de quilômetros, o que é equivalente à distância da Terra para Vênus. Mas isso não é tudo. Sagitário A emite ondas de rádio poderosas, que podem ser registradas até na Terra com a ajuda de radiotelescópios. Observações semelhantes permitiram que os astrônomos compreendessem como esses objetos colossais se formam e evoluem. Sabia que, enquanto cresce, Sagitário A absorve estrelas e nuvens de gás, criando um disco de acréscimo ao seu redor, cuja temperatura pode atingir milhões de graus? Esse fenômeno causa explosões de raios-x poderosas, que podem ser registradas com a ajuda de telescópios especiais. Um dos experimentos mais impressionantes foi realizado em 2018, quando uma equipe internacional de astrônomos usou uma rede global de radiotelescópios para criar a primeira imagem de um buraco negro, o que foi um verdadeiro avanço na astronomia. Mas como os astrônomos conseguem descobrir esses objetos distantes e misteriosos? O segredo está no fato de que, embora invisíveis, os buracos negros influenciam seu entorno. Estrelas próximas se movem a velocidades incríveis, e suas órbitas revelam a presença de Sagitário A asterisco. Esse descobrimento levanta muitas perguntas sobre a formação de galáxias e o papel dos buracos negros na evolução do universo. Ao redor de Sagitário A, há muitas estrelas que orbitam ao seu redor a uma distância de apenas alguns anos-luz, e seu comportamento pode fornecer uma chave para entender a gravidade em condições extremas. E agora imagine que essa black hole está cercada por nuvens de gás e poeira que podem se tornar o local de nascimento de novas estrelas. E o que é ainda mais surpreendente? Em alguns casos, os astrônomos observaram como os buracos negros lançam jatos de matéria, movendo-se a velocidades próximas à da luz, criando jatos poderosos visíveis a bilhões de anos-luz. Pulsares são verdadeiros fenômenos espaciais que giram a velocidades incríveis, alcançando várias centenas de rotações por segundo. Imagine. Um dos pulsares mais rápidos, PSRJ 1748-2446 AD, gira a uma frequência de 11.600 rotações por minuto. Essas estrelas de nêutrons, formadas a partir de explosões de supernovas, possuem uma gravidade tão poderosa que uma colher de chá do seu material pesa cerca de 1,5 bilhão de toneladas. Mas o que realmente impressiona é que durante suas rápidas rotações, os pulsares emitem ondas de rádio com tamanha precisão que podem ser usadas para medir o tempo com a mesma precisão que os relógios atômicos. Isso abriu novos horizontes para os astrônomos. Imagine que você pode usar esses relógios espaciais para estudar as ondas gravitacionais que penetram o espaço, causando oscilações na estrutura do tempo e do espaço. E o mais impressionante ainda, os pulsares emitem ondas de rádio na forma de impulsos regulares, que podem ser interpretados como sinais. Esses impulsos têm tamanha estabilidade que os astrônomos podem usá-los para testar as teorias da relatividade de Einstein. Isso significa que eles são capazes de detectar até mesmo as menores desvios no campo gravitacional, permitindo que os cientistas verifiquem até que ponto nossas teorias explicam o comportamento do universo. Mas isso não é tudo. Alguns pulsares formam sistemas duplos, girando ao redor de outras estrelas, criando novas oportunidades para o estudo de suas interações e comportamento no espaço. Por exemplo, o pulsar PSRB 1913+16, descoberto em 1974, faz parte de um sistema duplo e foi o primeiro objeto a confirmar a existência de ondas gravitacionais previstas por Einstein. Essas ondas foram registradas em 2015 e essa descoberta foi uma verdadeira revolução na astronomia.
Há até pulsares que podem servir como indicadores de exoplanetas. Quando um planeta passa na frente de um pulsar, o tempo de chegada do sinal de rádio muda, permitindo que os astrônomos façam inferências sobre a presença de planetas ao redor dessas estrelas. E você sabe o que é ainda mais surpreendente? Estudos mostram que os pulsares podem potencialmente ser usados para criar sistemas de navegação espacial que funcionariam mesmo em condições em que o GPS não está disponível. Isso abre novos horizontes para os astronautas que exploram os cantos mais distantes da nossa galáxia.